Boa noite. A estabilidade de preços conquistada pelo Plano Real vira estratégia de marketing em São Paulo e estimula a concorrência entre as grandes redes de supermercados. A economia vai continuar estável? Este supermercado aposta que sim. Os preços de 274 produtos vão ser mantidos por 4 meses a partir da próxima quarta-feira. O programa Dura Preço, Economia de Longa Duração, é fruto de um acordo com as indústrias. Elas dão descontos, alongam prazos de pagamento e o supermercado repassa ao consumidor. A parceria conseguiu reduzir o preço de alguns produtos. O vidro de maionese, que era vendido por R$ 1,10, passou para 99 centavos. O quilo de farinha de trigo caiu de 44 para 40 centavos. Os preços ficam assim pelo menos até agosto, mas a ideia é ampliar a estabilidade para 1.000 produtos até o fim do ano. Só vale para aqueles que não sofrem com as mudanças de clima. Nada de carne ou verduras. Os consumidores aprovam. Não precisaria estocar, quer dizer, você poderia fazer as compras à medida que você precisasse, né? Facilitaria que você teria uma ideia de quanto sempre iria gastar. Acharia ótimo, desde que o preço fosse bom, né? Para quem imaginou produtos baratos, o próprio diretor do supermercado esclarece. O programa não quer dizer que os preços sejam os mais baixos. Nós buscamos um preço justo e competitivo na média do mercado. Esse é o nosso objetivo. Para essa outra rede de supermercados, a estratégia do concorrente mostra apenas o que já vinha acontecendo. A novidade é se divulgar que é possível manter o preço estável por 4 meses, como já está estável por mais de 9 meses, desde o início do plano. A expectativa de que a inflação continue nos mesmos patamares de março derruba a taxa de juros. O rendimento do CDB para aplicações acima de R$ 5.000 caiu de 74,7% para 72,1% ao ano, ou 4,1% líquidos ao mês. No mercado futuro, os investidores também apostam em baixa. A projeção para abril, que era de 4,5% no começo do mês, agora está em 4,2%. O presidente Fernando Henrique Cardoso viaja para os Estados Unidos e faz uma transmissão de cargo diferente. O presidente estava no Rio e passou o cargo por telefone ao vice-presidente Marco Maciel em Brasília. Antes de viajar, o presidente visitou o porta-aviões Minas Gerais, um estaleiro e um navio-escola da Marinha. Agricultores protestam na BR-376, que liga o Mato Grosso do Sul a São Paulo e Paraná. Máquinas na pista, eles querem o fim da TR também para os contratos antigos. 300 integrantes do movimento do Sem Terra invadiram a fazenda São João da Mata em Rancharia, São Paulo. Eles querem apressar o processo de desapropriação de 3 áreas, já consideradas de interesse social, para a reforma agrária. A polícia prende em flagrante os seguidores da seita Magia Medieval. 22 pessoas dançavam nuas em volta de uma fogueira às margens do Rio Guaíba, em Porto Alegre. Entre elas, várias menores. As imagens foram gravadas pela própria polícia. Um super boneco de 6 metros de altura fiscaliza o trânsito em São Paulo. O recado dele é simples: use o cinto. O novo Ricardão está de prontidão numa das esquinas mais perigosas da cidade, na zona leste de São Paulo. Os policiais de Minas põem a mão na massa e ajudam a tapar os buracos nas estradas. De enxada em punho, eles pegam terra no acostamento e fazem o trabalho. No último feriado, 16 pessoas morreram nas BRs 365 e 050 em Minas Gerais. Mais uma tragédia na vida de Marlon Brando, considerado por muitos críticos como o maior ator vivo do cinema. A filha dele, Chayenne Brando, se matou. A família deu a notícia agora à noite, afirmando que Chayenne, que tinha 25 anos, vivia em depressão desde que há 4 anos ela perdeu o namorado, Dag Drawlett, morto pelo irmão dela, Christian Brando. Chayenne, a filha de Marlon Brando, cometeu suicídio se enforcando na casa do irmão na ilha do Tahiti, Polinésia do Sul, no Oceano Pacífico. Ela tinha sido internada várias vezes num hospital para tratamento psiquiátrico. O irmão dela, Christian, cumpre 10 anos de prisão numa penitenciária da Califórnia. A própria Chayenne foi implicada no assassinato do namorado, mas foi declarada inocente por falta de provas. Desde então, ela tentou se suicidar 3 vezes. O enterro de Chayenne Brando será amanhã de manhã, no Tahiti.
Marlon Brando, aos 71 anos, não quis comentar mais esta tragédia na família. O agente dele, agora à noite, desmentiu a informação de que o ator teria sido internado num hospital. Marlon Brando vive em Los Angeles, na Califórnia, e não quis nem informar se ia ou não ao Tahiti. Nos últimos 10 anos, o ator tem evitado contato com a imprensa, embora não tenha deixado de atuar, aparecendo em alguns filmes. A informação do TCU de que a Previdência está com sobra de dinheiro agita os debates sobre o aumento do salário mínimo. Os meninos do Brasil empatam com a Rússia e estão muito perto das quartas de final no Mundial de Júnior. Nem pense em atrasar o pagamento do cartão de crédito, o prejuízo é muito grande. Só uma decisão do Itamaraty pode liberar centenas de toneladas de sardinha doadas para a merenda escolar e que foram confiscadas hoje em Pernambuco. Os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Recife com sol e períodos de nebulosidade em todo o litoral de Pernambuco, chuva passageira. No resto do estado, dia quente e seco. Confusão, pontapé, cusparada e 4 jogadores expulsos. O Fluminense venceu Volta Redonda por 3-1 agora à noite, num jogo extremamente nervoso. O jogo foi em Volta Redonda. No primeiro tempo, Lira bate falta com perfeição. Fluminense 1-0. No segundo tempo, Djair bate falta. De novo não deu para Sandro. Flu 2-0. Cruzamento da direita e Valtinho de cabeça diminui para o Volta Redonda. Aí o jogo fica nervoso em Volta Redonda. Nesse lance, uma trombada entre o goleiro Sandro e o centroavante Leonardo do Fluminense. Sandro empurra Leonardo. Depois que ele repõe a bola em jogo, o camisa 9 do Fluminense dá uma cusparada no rosto de Sandro. Levou um toque por baixo e depois um chute de revide. O juiz Orlando Gomes Leonor marca pênalti. E aí a confusão ficou geral. Todo mundo batendo em todo mundo. Denimar do Volta Redonda, Ailton do Fluminense eram os mais nervosos, além do goleiro Sandro e do centroavante Leonardo. Alguns ainda tentaram apartar. Mas não foi fácil não. O jogo ficou paralisado por 10 minutos. No fim da confusão, 4 expulsões. Sandro e Denimar do Volta Redonda. Ailton e Leonardo do Fluminense. Tudo em paz, a cobrança do pênalti. Lira bateu mal. E o goleiro reserva Marcelo Lourenço defendeu. No final do jogo, Rogerinho cruzou da esquerda e Ézio definiu o placar. Fluminense 3-1 no Volta Redonda. Agora na fase final no Rio, o Botafogo tem 13 pontos. O Flamengo 10, o Fluminense 7. O Brasil só empatou hoje com a Rússia no Mundial de Futebol Júnior que está sendo disputado no Catar. Foi o suficiente para deixar nossa seleção pertinho da vaga para as quartas de final. A primeira boa chance do jogo foi da Rússia. Semak bateu para fora. A resposta do Brasil veio num cruzamento da direita. Acompanha o lance. O centroavante Reinaldo não consegue acertar a cabeçada. Outra bola cruzada, agora na área do Brasil. Semak obriga o goleiro Fábio Noronha a fazer 2 boas defesas. Segundo tempo de jogo, o Brasil vai pro ataque. Reinaldo domina na área com a mão e faz o gol. Bem anulado pelo juiz egípcio, El Gandour. O lance mais bonito do jogo foi de Denilson do São Paulo. Ele dá 2 toques com a coxa na bola e acerta o travessão do goleiro da Rússia. Veja outra vez por outro ângulo a habilidade do jogador do Brasil. E o azar dele, a bola bateu na trave. O Brasil perdeu o Zé Elias para o último jogo da primeira fase, que vai ser quarta-feira contra os donos da casa, a seleção do Catar. Foi neste lance. Zé Elias fez falta por trás. Ele já tinha o cartão amarelo e o juiz deu o amarelo, depois o vermelho. O Brasil pode perder por 6-0, que estará classificado. O relatório da auditoria do Tribunal de Contas da União das contas da Previdência esquentou mais ainda o debate entre parlamentares e o ministro Reinaldo Stefanes. O TCU acabou dando argumentos para a oposição que não quer reformas na Previdência. O relatório do TCU contesta todas as informações já divulgadas sobre a péssima situação financeira da Previdência Social. Ele diz, por exemplo, que a Previdência tem 34 bilhões de reais a receber.
Essa dívida, segundo os auditores, dificilmente seria quitada por causa da ineficiência do sistema de cobrança do órgão. O relatório ainda afirma que 668 bilhões de reais da Previdência foram usados pelo Fundo Social de Emergência para cobrir despesas do Tesouro Nacional. O relatório do TCU ainda garante que nos últimos 3 anos houve superávit no fluxo de caixa da Previdência Social. Em 94, esse superávit teria chegado a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Tranquilo, o ministro da Previdência interpreta de outra forma os números divulgados pelo TCU. O que há um saldo de caixa verificado em dezembro, divulgado pela imprensa, divulgado através dos relatórios todos, oriundo principalmente de aplicações financeiras e que corresponde a menos de 30 dias de arrecadação que a Previdência Social tem. Portanto, isso não pode ser considerado superávit, mas sim uma reserva mínima. Quer dizer, na verdade, a Previdência devia ter reserva equivalente a 6 meses para que ela tivesse reservas de forma correta. O relatório do TCU serviu para reforçar o argumento dos partidos que são contra a proposta do governo de desvincular o salário mínimo da Previdência Social e de aumentar as alíquotas de contribuição da Previdência. Agora, esses partidos vão para a reunião do Colégio de Líderes nesta terça-feira, munidos do argumento de que a Previdência é superavitária. Esses dados feitos mediante uma auditoria do Tribunal de Contas da União nos garante a tranquilidade que a Previdência pode pagar os R$100, estende aos 16 milhões de aposentados e não vai ter déficit nenhum. O documento obtido pelo deputado Paulo Paim, do PT, é o relatório dos auditores do TCU, que ainda vai ser examinado pelo ministro relator e depois submetido ao plenário do tribunal, lá pelo início de maio. Lá é que vai haver um desempate entre o argumento do ministro de que tudo está correto no relatório e sem problemas para o governo e o argumento de deputados do PT de que, na verdade, não faltam recursos para a Previdência. Até que o TCU desempate essa questão, a dúvida levantada é mais uma pedra no caminho do projeto do governo de reforma da Previdência, que nesta terça-feira no Congresso deve receber ou não o carimbo de urgência urgentíssima. Por enquanto, o relatório comprova uma realidade. Também falta dinheiro, também falta receita, porque o INSS não é bom cobrador dos 34 bilhões de reais que lhe devem. Deveria, no mínimo, conseguir cobrar uma parte, os quase 7 bilhões que lhe devem os governos federal, estaduais e municipais. O ministro da Previdência vai poder esclarecer toda essa história ainda nesta terça-feira. Ele vai à Câmara, como acontece todas as semanas, conversar com deputados e senadores e dar maiores explicações aos jornalistas. Faça todo o sacrifício para não atrasar o pagamento do cartão de crédito. O prejuízo é muito alto. O mundo relembra as atrocidades do Khmer Vermelho, regime que aterrorizou o Camboja 20 anos atrás. Logo depois do intervalo. São Paulo amanhece com céu nublado, mas o sol logo aparece e garante céu claro no resto do dia. O governo de Pernambuco confisca mais de 300 toneladas de sardinha. O peixe está estocado desde o fim de dezembro e ia ser distribuído para a população pobre. São 470 toneladas importadas da Noruega pelo Programa Mundial de Alimentos, uma entidade da ONU. A mercadoria, no valor de R$1 milhão, entrou no país sem a nota fiscal e sem o desembaraço aduaneiro, um documento obrigatório para os produtos importados. Na época, a Secretaria da Fazenda não se preocupou com a documentação fiscal, porque a sardinha seria distribuída nas escolas de primeiro grau da Paraíba, Piauí e Ceará, através de um convênio com o Ministério da Educação. Agora, o representante do Programa Mundial de Alimentos no Brasil não quer mais distribuir a sardinha para as escolas. Ele pretende vender quase todo o estoque, 322 toneladas. A Secretaria da Fazenda estranhou essa mudança de planos e decidiu apreender todo o estoque. Agora, a sardinha só sai daqui com uma ordem do Ministério das Relações Exteriores. Nós estamos aguardando que o Ministério das Relações Exteriores, que representa os interesses do governo brasileiro, esclareça definitivamente ao governo do estado de Pernambuco a quem pertence essa mercadoria. É preciso tomar muito cuidado com o atraso no pagamento do cartão de crédito. Hoje em dia é um péssimo negócio.
Hoje o cliente paga juros que chegam a 18,2% ao mês, mais 10% de multa. Se o atraso é inevitável, a única saída é usar o cheque especial. Geralmente, sai mais barato ficar devendo ao banco do que a administradora do cartão. Mas o ideal mesmo é pagar tudo em dia, porque usar um cheque especial, dependendo do banco, pode custar até 16,8% ao mês, ou 12,3% a mais do que a caderneta vai render daqui a um mês. Aberta na ONU uma conferência histórica sobre o futuro do Tratado de Não Proliferação Nuclear, assinado por 178 países. O tratado conseguiu deter a corrida pelas armas atômicas nos últimos 25 anos, mas hoje existe o contrabando de materiais nucleares e grupos terroristas dispostos a tudo. Israel, Índia e Paquistão, que provavelmente têm programas nucleares, não são signatários do tratado. A menos de uma semana do primeiro turno da eleição presidencial na França, os jornais de Paris publicam as últimas pesquisas autorizadas pela legislação. O conservador prefeito de Paris, Jacques Chirac, é o favorito e deve enfrentar o candidato socialista Lionel Jospin no segundo turno, dia 7 de maio. A partir de agora, as pesquisas são feitas apenas a pedido dos candidatos. Médicos americanos abrem guerra contra o leite. Meses depois de lançada uma campanha que usava mulheres bonitas com bigodes de leite para vender mais o produto, uma associação de salvadores do coração resolveu contra-atacar. Fez uma campanha usando mulheres gordas e recomendando que só se deve tomar leite desnatado, que tem vitaminas, cálcio, mas não gordura. Um dia de difíceis lembranças no Camboja. 20 anos atrás, as forças do Khmer Vermelho, lideradas por Pol Pot, começavam um reinado de terror no país, que deixou mais de 1 milhão de mortos. Os sobreviventes ficaram marcas psicológicas que nunca desapareceram. Ainda que o Khmer Vermelho não seja a mais imensa e bem armada força que era quando capturou Phnom Penh, a capital cambojana, a população ainda entra em pânico quando se lembra dele. O legado do terror de Pol Pot está ao lado de sua estátua, no antigo centro de interrogatórios. Nestas salas, homens e mulheres eram torturados até a morte sem entender por quê. As atrocidades cometidas são inesquecíveis. E não houve justiça para punir os culpados, nem medicina que curasse as cicatrizes psicológicas. Pessoas que perderam a razão são hoje cuidadas por monges budistas. Os matadores de Pol Pot fugiram para as florestas cambojanas e lá estão até hoje. Mesmo derrotados, deixaram para trás sua sentença de morte. 10 mil minas soterradas que são procuradas por uma força multinacional. Elas ainda matam 300 pessoas por mês. O presidente Fernando Henrique Cardoso leva ao presidente americano Bill Clinton a proposta para a criação de um novo sistema monetário. Em Nova York, ex-presidiários e viciados fazem sucesso com um coral de músicas religiosas. Em instantes. Terça-feira ensolarada no Rio de Janeiro. Uma massa de ar quente e seco garante tempo bom em todo o estado. O presidente Fernando Henrique Cardoso leva uma proposta ao governo americano, uma nova ordem mundial. Na agenda do encontro do presidente Fernando Henrique Cardoso com o presidente Bill Clinton esta semana no Salão Oval da Casa Branca, destaque para a ideia brasileira, a da criação de um novo sistema monetário internacional administrado por um novo FMI. O sistema atual já morreu, mas ainda não foi enterrado. E só um novo sistema mundial poderá salvar empresas e nações do maior risco da economia globalizada, o colapso cambial. O México que o diga a quase desmoralização planetária do dólar americano, ou a rotunda exuberância do iene japonês, que hoje coloca toda a Ásia de joelhos. O Brasil defende uma disciplina para as moedas do mundo, no figurino de uma banda cambial planetária. A proposta brasileira também contempla um fundo internacional de emergência para socorrer países pilhados em rombos de caixa assim da noite para o dia. Há uma fera fora da jaula, a tal de moeda virtual, aquela massa crítica de 13 trilhões de dólares por dia que hoje dá a volta ao mundo em 1/1000 de segundo. Um hot money telúrico, operado por jogadores disfarçados de investidores. E agora, para pensar na cama, a sentença decretada pelo obtuso secretário americano de Estado John Foster Dulles, um dos arquitetos da Guerra Fria nos anos 50. Nas relações entre os povos,
Não há lugar para amigos nem para inimigos, só para negócios. O presidente Fernando Henrique Cardoso vai estar com um pé nos Estados Unidos, mas com a cabeça atenta aos acontecimentos do Brasil. É que essa será uma semana quentíssima no Congresso. Já nesta terça será votada a urgência para mudanças na Previdência e no aumento do salário mínimo. Se a urgência for aprovada, na quarta o projeto vai para o plenário. Na quarta também a Comissão Especial do Congresso vota a primeira emenda das mudanças na ordem econômica, do gás canalizado. E ainda na quarta, o plenário do Congresso deve votar de 80 a 100 vetos do presidente da República a projetos já aprovados. Só da lei de licitações são 15 vetos. Mas as lideranças devem negociar essa votação e tirar muita coisa da pauta, para que não se cometam os mesmos erros da semana retrasada, quando houve um cochilo geral e os líderes foram engolidos pelos ruralistas. O Comitê de Honra da Exposição de Augusto Rodin comemora com um jantar a inauguração da mostra. A exposição abre para o público nesta quarta-feira no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio, e depois vai para São Paulo. O Pensador é a mais famosa escultura de Rodin, sobre a obra de seu artista. Não é um sonhador, é um criador. O Beijo é outra obra-prima bem conhecida, a emoção que percorre os corpos dos dois amantes. A Idade do Bronze, mais uma. Rodin chegou a ser acusado de ter usado um molde humano, tal a perfeição da obra. Polêmico, ousado, romântico, Rodin impressiona pela grandiosidade, por ter mostrado, como escreveu um crítico, o poder expressivo do corpo humano. Rodin queria revelar o tormento da condição humana, mas mostrou também a paixão, o amor, o prazer. Segundo uma tradição francesa, para toda grande exposição de arte é nomeado um comitê de honra, uma maneira de homenagear as pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram para o evento. Apesar da exposição de Rodin ter sido montada aqui no Brasil, a tradição foi mantida e agora à noite os membros do comitê se reuniram num jantar para comemorar a inauguração da exposição. O jantar foi oferecido pela presidenta do Comitê de Honra, Dona Lili de Carvalho Marinho, mulher do presidente das organizações Globo, jornalista Roberto Marinho. Entre os convidados, a mulher do presidente em exercício, Marco Maciel, Dona Ana Maria Maciel, o ex-presidente da República e presidente do Senado, José Sarney, o embaixador da França, Philippe Lecourtier, o diretor do Museu Rodin, Jacques Villan, e a diretora do Museu Nacional de Belas Artes, Heloísa Lustosa. Num bairro pobre de Nova York, 240 vozes se levantam para comemorar uma vitória sobre a vida. Eles são quase todos ex-drogados e ex-presidiários. Alguns poucos são médicos ou advogados. Se uniram no coral criado há 23 anos por este homem, um pastor protestante que queria fazer alguma coisa pela vizinhança dominada por jovens drogados. O coral começou com 9 vozes, agora são 240. Ganharam um Grammy no ano passado e este vídeo, contando sua história, vende como água. Casos como o desta moça, ex-viciada em heroína e vizinha do pastor, que entrou para o coral porque não aguentava mais ouvir a música, estão encantando os nova-iorquinos. Uma boa noite para você e até amanhã.